Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel Michu e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a segunda parte daquele vídeo de tutorial de gouache, ou um quase tutorial. Esse aqui também é um quase tutorial porque eu tentei o máximo possível trazer um vídeo mais tutorial, porque eu não sou tão boa em explicar as coisas, mas eu vou tentar, né? Então, bora pro vídeo tutorial. Primeiro eu fiz um desenho bem despretensioso, porque o intuito desse tutorial aqui é mostrar como que eu faço esse tipo de pintura aqui em gouache e especificamente para pele negra. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então assim, depois de preparar as cores, eu começo por um tom nem tão claro e nem tão escuro para a pele. E no caso dessa mistura de cores vai estar aparecendo aí para vocês ou um vídeo ou uma foto. Antes de partir logo para a pintura mesmo em si, a mistura que eu faço e alguns tons, alguns tipos de tons de pele negra, umas alternativas, umas sugestões aí para vocês seguirem ou tentarem chegar um pouco próximo dessas cores que eu vou estar apresentando para vocês. Para vocês conseguirem chegar nessas cores, vocês têm que tomar cuidado porque utilizando as três cores primárias, que é o ciano, amarelo e magenta, você consegue o tom de pele um pouco mais escura, né, para pele negra, ou um tom de pele retinto. Só que nesse caso aqui, eu também tenho dificuldade para encontrar um tom de pele de uma cor mais escura, né, para a pele retinta. Então, nesse caso aqui, eu resolvi utilizar um tom de pele um pouco mais claro, próximo do meu tom de pele, para eu não ter tanta dificuldade para poder explicar para vocês e também para vocês também não terem tanta dificuldade. Mais para frente, conforme eu for aprendendo também, eu trago para vocês aí um desenho fala, não sei como que vai ser um vídeo, de um tom de pele mais retinto e como é que eu posso chegar nesse tom de pele ainda mais com gouache. Porque a gente sabe que tem essa dificuldade e é totalmente normal. Então, vamos logo para a parte da pintura mesmo em si, agora realmente. Então, partindo aqui, eu não sei se eu já falei no começo desse vídeo, mas eu utilizei um tom não tão claro e não tão escuro, porque se eu for achar necessário clarear um pouco mais, é só utilizar um tom mais claro utilizando o branco, né? E passar por cima que não vai ter problema nenhum. E caso eu queira escurecer um pouco mais, eu posso utilizar o preto, um pouquinho de preto, ou também posso utilizar o magenta, porque depende muito do tom de pele que você quer trazer. Se você quer trazer um tom de pele mais avermelhado, ou um pouquinho mais amarelado ou esverdeado, também a gente tem que prestar muita atenção nisso. E como que a gente presta atenção nisso? Observando as imagens, observando as fotos. Pegue várias fotos de várias pessoas com um tom de pele negra assim diferente, um tom mais claro, um tom que você sabe que vai um pouquinho de verde ou que vai um pouquinho de amarelo, ou um tom mais avermelhado, e começa a observar isso e depois você passa a testar isso, tanto no papel quanto no digital. É muito importante o treino de observação. Então, vocês estão vendo aí nessa parte desse vídeo, ao menos aqui onde eu tô gravando, eu já contornei o rosto, as mãos dela e o nariz, e eu também pintei o nariz. Isso aí vai de estilo para estilo. No caso, meu estilo, eu gosto de pintar todo mundo com o nariz, com a rinite atacada, sabe? Meio gripadinho. Se esse não for o seu estilo, então você não precisa pintar o nariz, tá, gente? Mas no meu caso eu faço assim, eu também gosto de colocar olheiras. Então, assim, como eu disse, vai de estilo para estilo. E aí vocês estão vendo que eu clareei um pouco mais a cor base dela que eu utilizei. Eu achei necessário clarear um pouquinho mais, para depois eu ir escurecendo conforme eu achando necessário e também de acordo com a sombra. E aí, não tem problema nenhum de você fazer isso, você pode fazer isso aí tranquilamente, você não vai ter tanta dificuldade. E na parte do brush, se você não quiser utilizar o pincel que você tá usando, que ele tá um pouquinho sujo, você limpa ele e pode utilizar ele limpinho mesmo, sem nenhuma tinta, e ir misturando, porque isso também é possível. Você pode ter aquele efeito o quê? Você pode ter aquele efeito um pouco mais esfumaçado, mais harmônico, né? Não fica aquela coisa feia. Já também contornei a parte dos olhos e vocês vão ver
que para poder pintar a parte dos olhos, no caso a esclera do olho vai aparecer aí para vocês, eu não utilizei o branco branco, a gente não utiliza o branco branco mesmo. Muito pelo contrário, a gente utiliza ou um tom cinza mais azulado, ou um tom um pouquinho mais avermelhado, mais amarronzado, depende muito. E na parte da boca, vocês estão vendo aí que eu já pintei, eu usei um vermelho assim um pouquinho amarronzado. Isso foi porque eu utilizei algumas imagens como referência, eu peguei várias imagens para poder fazer esse desenho, então assim, você não precisa fazer esse desenho igual, você pode pegar uma imagem de referência, só o rosto, e começar a pintar utilizando as dicas que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, tá bom? E aí, como eu falei, eu não sei aonde que vai chegar esse áudio, mas aí, como eu falei antes, eu utilizei um tom um pouquinho mais acinzentado com azulado para poder fazer a parte da esclera, porque a gente não utiliza realmente o branco branco. E depois de ter feito essa parte, eu posso pintar a íris do olho dela quando eu quiser, ou então se eu achar melhor deixar um pouquinho mais amarelado, eu também posso fazer isso. Na guache isso é muito possível, né, a gente ir sobrepondo. E uma coisa também que é interessante, como vocês vão estudando, né, tipo a pintura em guache em si, você pode pegar uma folha à parte e ir testando as cores. Nesse caso aí eu resolvi utilizar na folha mesmo que eu tava pintando, porque é um sketchbook normal mesmo, mas para estudo, não é tipo um desenho que eu vou enviar para alguma pessoa, uma encomenda. Então é muito importante vocês irem testando, ver como é que fica o tom ali no papel, conforme vocês vão misturando a tinta. E pro cabelo dela, eu usei a mesma técnica que eu usei para pintar a pele dela, tipo, não tem muito segredo. Eu utilizo um tom rosado meio alaranjado, sabe, aquele meio salmãozinho, meio algodão doce, médio, tipo, nem tão claro e nem tão escuro, porque se eu for achar necessário utilizar as mechas um pouquinho mais claras, é só, tipo, eu clarear e não vai ficar aquela coisa esquisita. Ou se caso eu quiser escurecer um pouco mais, é só utilizar um pouco mais do magenta ou um pouquinho do preto, conforme eu ver que for necessário, e não vai ficar aquela coisa esquisita. E como o cabelo dela é um pouco cacheado com ondulado, então eu vou utilizando uns tons mais claros de rosa para poder fazer as ondinhas. Tipo, são ondinhas bem simples que você faz com o pincel para poder representar os cachos. Eu não preciso colocar tanto detalhe assim. Até porque, como eu já falei, esse estilo de pintura ele é um pouco mais chapado. Não tão chapado quanto eu gostaria, mas ele é um pouco mais chapado do que eu trouxe do outro vídeo. No caso da pintura de cabelo, eu posso trazer um vídeo só específico para cabelo, vários tipos de cabelo pintando com guache. Aí, se vocês quiserem, é só vocês comentarem abaixo, que aí eu explico um pouco melhor isso. Porque cada cabelo é um pouquinho diferente, sabe? A técnica, ela meio que muda, não tanto, mas só que ela muda, sabe? O processo. Então, aí vocês estão vendo, como eu falei, eu peguei uma cor um pouco mais clara do rosa e comecei a fazer as mechas claras. E para dar aquela questão, assim, de profundidade, para dar aquela sensação de profundidade, mesmo sendo chapado, eu utilizo um tom bem escuro para poder dar aquele ar assim de profundo, sabe? Do cabelo bem cheio mesmo. Então, foi isso que eu fiz. Sério, eu tenho muita dificuldade de poder explicar as coisas, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Ah, uma outra coisa, vocês não precisam fazer o desenho igual que tá aí, tá, gente? Porque o intuito desse vídeo é mostrar como que eu faço essa pintura e tentar explicar pra vocês como é que eu cheguei aí nessa pintura para auxiliar vocês. Então, vocês podem pegar um desenho aí ou uma imagem como referência só apenas para estudar. Não precisa fazer esse desenho igual, tá? Porque o foco do vídeo é só explicar como é que se pinta. Como eu falei antes, aí agora vocês estão vendo, eu utilizei um tom mais escuro desse rosa para poder dar aquele ar de profundidade das mechas do cabelo, mas eu não coloquei tanto detalhe assim. E ainda assim, de longe, você consegue perceber que tem ali o volume e a profundidade. Isso é muito interessante. Porque
Você só vai conseguir entender um pouco melhor isso aí vendo outras pessoas pintando também com o mesmo material que você utiliza, tipo guache, não importa a marca. E aí você vai aprendendo também com essas pessoas, conforme elas vão pintando ou driblando essas dificuldades de acordo com a experiência delas. Então você meio que observando tanto as imagens de referência, como também observando outras pessoas pintando, você começa a ter o seu repertório ali para poder produzir, né? Na hora de produzir, você acaba descobrindo o seu próprio estilo de pintura de acordo com aquela pessoa que você assistiu. Tipo, é muito interessante esse tipo de coisa, porque tanto o processo de pintura, seja de qualquer mídia, quanto o estilo, é quase como um Frankenstein. Você tem várias pessoas como referência, tem vários repertórios na sua mente que você junta e forma o seu próprio. Então, é importante que vocês também vejam outros YouTubers pintando com tinta guache, além de mim, é claro, para vocês terem o seu próprio processo, descobrirem o seu próprio processo. E vocês estão vendo aí que eu não fiz sobrancelha nela, eu resolvi fazer corações no lugar de sobrancelha. Então assim, é um tipo de pintura bem simples. Eu caprichei um pouco mais no cabelo, mas para vocês entenderem melhor. E na parte da roupa, é a mesma técnica. Eu utilizo sempre um tom nem tão claro, nem tão escuro. Ou se caso a roupa que eu tô vendo como referência é, por exemplo, um preto, eu utilizo um tom mais quase preto, mas não tão preto. Tipo, você consegue ver de fundo que tem um pouco de azul ou um pouco de marrom, sabe? Então, o processo ele é o mesmo. Não muda muito. É só vocês utilizarem do claro ou um tom médio. E aí vocês vão escurecendo ou clareando conforme vocês vão achando necessário. Ao menos, tipo, pra mim, eu me sinto mais à vontade fazendo esse processo, tá bom? E aí vocês estão vendo também que eu coloquei mais sombra, né, onde eu achei necessário, onde eu vi que é possível ter sombra, principalmente porque o cabelo dela é muito volumoso, então logicamente vai produzir sombra aqui na baixa do colo, na parte do rosto. Então tudo isso aí é questão de observação. Eu ainda vou trazer um vídeo explicando como é que funciona esse negócio de treino de observação que eu sempre falo aqui no canal. Então vocês vão entender melhor isso aí. No caso da íris do olho, eu quero voltar nessa parte da íris do olho, de vez em quando eu sou muito afobada e eu já pinto logo a íris do olho do personagem que eu tô fazendo, ou eu deixo, tipo, lá pro final. Então, assim, no seu caso, você pode, tipo, deixar pro final, pra você escolher, não vendo outras referências, caso você queira mudar, ou você pode pintar também de uma vez só, não tem problema nenhum, sabe? Porque, como eu falei, na guache é possível você fazer essas sobreposições, né, na hora da pintura. Então, por isso que eu gosto muito dessa guache, porque ela dá essa possibilidade. E os cílios, eu tô gostando muito de fazer esses cílios meio de boneca, então fica a critério de vocês aí. E é isso. Eu não tenho muito o que falar mais, mas se eu achar necessário eu volto aqui e falo de novo aqui alguma outra coisa aí pra vocês. Tô dizendo, gente, esse vídeo é um quase tutorial, porque eu realmente não sei como fazer um tutorial mesmo. Mas eu tento, eu juro que eu tento. Mas enfim, vou deixar vocês aí aproveitando o restante do vídeo. E se eu achar necessário trazer mais alguma outra informação pra auxiliar aí no processo de vocês, eu trago, beleza?
Então, gente, eu voltei, não tinha realmente nada para falar mesmo, então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Clique em gostei, se inscreva no canal e eu vou deixar vocês apreciando o resultado. E a gente se vê nos próximos vídeos de guache. Tchau, tchau!